pessoal, vamos fazer hoje uma deliciosa bisnaguinha caseira. Vou adicionar aqui da minha bacia 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Vamos adicionar aqui junto desta farinha, ok? 1 colher de sopa de sal. Adicionamos o sal. Vamos adicionar 3 colheres de sopa de açúcar. Também vamos estar colocando aqui 6 colheres de sopa de leite em pó. 6 colheres de sopa de leite em pó. Vamos também adicionar um sachê, ok? Um sachê de fermento seco para pão, ok? Aqueles sachês, aqueles pacotinhos de 10 gramas de fermento seco para pão. E também já vamos aproveitar e adicionar aqui meia xícara de chá de margarina. Procura uma margarina de boa qualidade. Essa margarina ela é sem sal, está em temperatura ambiente, tá bom? Não coloca a margarina gelada porque vai dar mais trabalho aqui para você. Então coloque a margarina em temperatura ambiente. E agora nós vamos colocar água. É 600 ml de água que nós vamos adicionar aqui na nossa receita. Se você quiser usar o leite, pode estar utilizando. Como tem leite em pó, não tem necessidade de colocar o leite, mas fica ao seu gosto, ok? A água está em temperatura ambiente, ok? A água está em temperatura ambiente. Se o lugar que você estiver, por acaso no dia estiver frio, você pode colocar uma água mais morninha, ok? Então aqui eu vou ir pingando essa água até dar o ponto na nossa massa. Então você vai mexendo aqui até quando conseguir. Não conseguir, você já leva para a mesa, vai sovar essa massa muito bem, tá bom? Até ela dar o ponto certinho. Então, o tempo de sova dessa massa vai ser aí uns 8 minutinhos. Olha, pessoal, aqui eu coloquei mais 2 colheres de farinha de trigo só para acertar mesmo, tá? Talvez na sua casa passe um pouquinho, precise de você colocar um pouquinho mais de farinha. Se precisar, é pouquíssima coisa, não vai colocar muito não. Aqui eu coloquei mais 2 colheres de sopa de farinha de trigo, acertou o ponto da massa, tá bom? Então depende também da farinha de trigo que você vai estar utilizando. Então você vai mexendo bem, só vai por uns 7, 8 minutos, a minha ficou assim, ó. Aqui eu vou colocar ela na bacia para descansar, tá bom? Coloquei um pouquinho de farinha no fundo da bacia, forro com um plástico filme aqui em cima. Vou deixar uns 20 minutos ela descansando, crescendo aqui a nossa massa, tá bom? E aí eu já volto aqui para mostrar como que nós vamos moldar as nossas bisnaguinhas, esse pãozinho delicioso. Já vai deixando aquele like no vídeo, curtindo e compartilhando essa receita. Então aqui, ó, ela já cresceu bem. Ok, gente? Eu coloquei agora uma luva aqui na minha mão que eu acabei machucando o meu dedo, tá? Para não dar contato com a massa direto. Mas é bem prático aqui, ó. A massa ela tá super maleável de você trabalhar, tá uma massa molinha, ó, mas ela tá bem estruturada, tá crescendo bem. Então aqui com o próprio rolo de macarrão, pau de macarrão, você vai abrindo a sua massa, joga um pouquinho de farinha se precisar aí na sua mesa, ok? Mas é bem tranquilo, não precisa fazer muito esforço para abrir essa massa. Não é para abrir uma massa para ficar muito fininha. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos a espessura que eu deixei, tá bom? Mas aí vai depender também do tamanho que você quer fazer, maior ou menor, ok? Então, ó, vamos aqui puxando a massa, ó, aqui ela ficou nessa espessura, não ficou uma espessura grossa. E aqui com a espátula, se você não tiver espátula, pode ser com a faca mesmo, você vai cortando a sua massa dessa maneira. Nós vamos fazendo essas tiras. Essas tiras aqui, pessoal, tem em média uns tamanhos de uns 2, a medida de 2 dedos. Tá bom? Então fica um pouquinho maior, outra um pouquinho menor. Eu não estou fazendo nada para vender, é para casa. Então eu só dando uma padronizada aqui por cima, ok? E agora que nós vamos cortar mais ou menos numa medida de 3 dedos, ok? Então as tiras, elas ficaram 2 agora por 3, tá? 3 dedos, para facilitar o tamanho, para não ficar muito desigual. E aqui você vai cortando toda a massa, para depois nós já irmos moldando os nossos pãezinhos. Então, como eu falei para vocês, ficou aqui na medida de 2 dedos. E você que não é inscrito no canal, já peço a você, se inscreve, me ajuda aí, estamos chegando já aos 100 mil inscritos, eu conto aí com a sua ajuda, com o seu like, tá bom? Então aqui eu vou tá pegando a massa, olha que é bem simples, e nós vamos bolear a massa e fazer bolinhas, tá bom? As que ficaram menores a gente vai juntando e vai procurando fazer as bolinhas do mesmo tamanho, ok? Então vai fazendo dessa maneira. Aí, pessoal, com a própria luva aqui eu consigo fazer, não tem problema nenhum.
tá bom? Porque não é uma massa que tá grudando na mão, é uma massa que fica no ponto certinho. É só você seguir a receita certinho que não tem erro, tá bom? E aqui está bastante calor, então tá ajudando a massa a desenvolver bem. O segredo dessa massa é sovar ela mesmo uns 7, 8 minutos. Aqui eu fiz as bolinhas, ó pessoal, deu em média de 36 bisnaguinhas, tá? Mas ficaram umas bisnaguinhas grandes, ok? E aqui eu já estou moldando, tá? Modelando as bisnaguinhas. Aqui ó, com a bolinha na mesa, nós vamos fazendo assim, tá? Sobre a mesa, sobre a bolinha, e vai aí formando as nossas bisnaguinhas. Lembra sempre de deixar a parte lisa para cima e a parte que fica igual um remendinho para baixo, tá bom? É importante você ter esses cuidados para você ter o seu pão bem bonito. Olha aqui como que é facinho. Então vocês viram aí, não tem segredo. Coloca na forma, não precisa passar óleo, não precisa passar nada na forma. Então aqui ó, já coloquei espaçado, vou deixar crescer. Os meus aqui já cresceram, ficou em torno aí de uns 40 minutos crescendo, tá? Cresceram bastante. Eu cobro sempre com plástico, porque o plástico faz um efeito de estufa. Então você cobre com plástico, coloca um pano por cima, vai crescer legal aí os seus pãezinhos. Agora vou pincelar com gema, tá bom? O forno já está pré-aquecido, 180 graus. Eu coloquei na gradinha de baixo do forno uma forma com água. É importante você já, quando for pré-aquecer, já coloca uma forma com água, tá bom? Essa água na forma, ela vai ajudar aí, dar uma maciez no seu pão, uma textura bem legal, tá bom? E aí, depois de 30 minutinhos assando, olha como que ficou as nossas bisnaguinhas. Então, a média de 30 minutos, forno 180 graus, e olha que bonito ficou essa bisnaguinha. Eu já vou ficando por aqui, um forte abraço, Deus abençoe e até